Oi, oi, mulherada! Sejam bem-vindas a mais um Papo de Batom na TV. Estamos entrando aí alguns minutinhos atrasadas por conta de organizações técnicas. Hoje é o primeiro dia que a gente está transmitindo o programa ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Então, quem estiver na TV, quem estiver no Facebook também quiser ir lá no nosso YouTube, Papo de Batom, também está transmitindo ao vivo no nosso YouTube. Quem está aí também no Instagram assistindo a gente, corre lá para o YouTube para acompanhar o programa inteirinho. Hoje o nosso papo, ele pra variar, tá? Maravigold. E ó, a gente vai ter uma entrevista com a Ana Paula Baltar, que é advogada, e a gente vai conversar um pouquinho sobre um caso que está gerando muita polêmica e que a gente precisa fazer alguns esclarecimentos, que é o caso da Mari Ferrer, que foi aí dada a sentença e várias pessoas tiveram confusões diante disso, então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse caso que teve aí o estupro culposo, que a gente vai esclarecer daqui a pouquinho, a gente vai conversar sobre isso. A gente vai ter mais um Na Real com Thaís e Silva e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre autocuidado e também teremos um Bizu da Bel com uma diferença que tem uma diferença, mas a gente pronuncia igual e ela vai contar pra gente um pouquinho mais sobre os mais, com I e sem I. Então fica por aí que você vai acompanhar todo esse nosso cronograma. E agora, para começar o nosso programa, a gente vai receber a Ana Paula, advogada, para a gente conversar um pouquinho sobre esse caso aí que está tão polêmico. E estamos aqui. Boa noite, Ana Paula. Muito obrigada por ter aceitado o convite para vir conversar com a gente. Boa noite, Gabi. Eu que agradeço o convite. Ó, gente, antes de eu começar a falar aqui com a Ana Paula, que veio aí para trazer vários esclarecimentos para a gente, eu coloquei lá no nosso Instagram perguntando quem já sabia sobre esse caso. A maioria da mulherada aí sabe sobre o caso da Mari Ferrer. Foi uma menina, né, uma publicitária, ela trabalha com... Ela é blogueira e ela também trabalha nas boates ali de... Ai, fugiu o nome, gente. Qual que é o nome lá do bombástico? É Café La Musique. La Musique, mas é o lugar que tem todas as boates lá. Me fugiu o nome. Fugiu o nome também. Mas daqui a pouco vem o nome, porque eu tenho ele escrito aqui em algum lugar. Mas esse caso foi que a Mari, ela acusou um homem, o André Aranha, de ter estuprado ela no Café de la Musique, que é essa boate aí. Esse caso aconteceu lá em 2018 e agora em 2020 finalmente saiu a sentença e foi uma sentença que causou muita polêmica, que a rede social aí se juntou para falar sobre isso. E para começar esse assunto, eu queria que a Ana Paula explicasse para a gente, Ana Paula, sobre o termo que a gente sabe que não está na sentença, mas que a internet caiu em cima disso, que foi o tal do estupro culposo. Que termo é esse? De onde vem? Ele está na sentença? Eu sei que ele não está na sentença, né? Gente, até lembrete, no dia que a gente soube dessa sentença, Thaís e eu, Thaís que está aqui nos bastidores, a gente chegou a comentar sobre isso no programa e eu falei, olha, eu só vou falar sobre alguma coisa quando eu souber o que está realmente acontecendo, porque você ouvir estupro culposo é uma parada surreal, só que você tem que entender o que tem por trás disso. E eu assisti, como a Ana Paula ia assistir, um monte de coisa sobre, e explica um pouquinho pra gente isso, Ana Paula, que está causando muita confusão. Na verdade, esse termo, né, estupro culposo, isso não existe, né, no Código Penal, estupro é estupro, porque tem uma diferença entre culpa e dolo. Dolo é intenção, culpa é sem intenção, porque às vezes as pessoas fazem essa confusão. Sim. O estupro não tem como você não ter intenção de realizar de estuprar. Por isso não existe esse tal de estupro culposo, né? Estupro culposo foi uma criação que a mídia fez, né, sensacionalista, para ganhar ibope, curtidas, né? Porque esse termo não existe no ordenamento jurídico, ele não saiu na sentença, né? Não foi publicado na sentença isso. A argumentação do juiz foi que ele absolveu o André Aranha por falta de provas. Né?
Existiu toda uma polêmica, e aí sim, eu acho que esse caso sim, é importante olhar, porque é a conduta da audiência. Isso sim. É uma questão. Mas esse estupro culposo, infelizmente, isso foi usado para ter curtidas. E isso não é bacana. Nem um pouco. Né? Isso não é legal para quem pratica mídia séria, né? Sim. E as pessoas leigas, elas veem isso e elas acreditam que esse fato aconteceu. E a gente tem que deixar claro que isso não aconteceu. Porque, às vezes, a pessoa fala, como pode um juiz falar isso, um promotor falar isso? Isso não foi dito. Isso não foi dito. Em nenhum momento aparece isso, na sentença não tem, na audiência não tem em nenhum lugar. E uma coisa, Ana Paula, que eu sempre falo aqui no programa que é muito importante, é a questão da semântica. Por quê? Todo mundo fala estupro culposo não existe, mas muitas pessoas estão falando estupro culposo não existe como se fosse uma coisa que é um absurdo, né? Que não podiam ter colocado isso como sentença. Só que isso não existiu. Realmente não existe estupro culposo. E a reportagem que teve, eu quero falar aqui que eu trouxe como que foi esse veículo aí de informação que colocou. Eles colocaram assim, ó. O título foi Caso Mariana Ferrer e o inédito, entre aspas, estupro culposo. Na verdade, nem o nome dela é Mariana Ferrer. É Mariana Borges Ferreira. Até o nome dela foi colocado de forma errônea. O nome dela não é esse. Né? E o estupro culposo, isso foi para chamar... A Intercept usou isso para chamar atenção. A jornalista, né, que escreveu, ela diz que foi com a intenção de facilitar o entendimento. E, na verdade, ela foi um rebuliço absurdo. Sim. Porque não existe, né? Estupro não existe, estupro culposo não existe na legislação, não existe em lugar nenhum. Em lugar nenhum, porque como eu expliquei anteriormente, né? Existe alguns crimes cabem culpa ou dolo, né? O dolo é a intenção. A culpa é quando você faz sem a intenção. Então, é um crime culposo. É igual uma mãe atropelar um filho numa garagem. É um crime culposo. Ela não tem intenção. É um filho dela, ama aquela criança. É um crime? É um crime. Ela causou uma lesão corporal. Mas é dolosa? Não. É culposa. É totalmente diferente. Um estupro, como você vai estuprar alguém sem intenção? Isso não existe. Você tem intenção. O estupro, ele já predispõe intenção, né, de você cometer aquele crime. Não existe crime de estupro nesse nível com culpa. E até aí, mais uma vez, né, a questão da semântica. Porque a gente fala culpa no nosso dia a dia como culpa de você é culpado, ou seja, você é responsável por isso. E na questão do direito, a culpa é justamente quando você não tem a intenção de fazer alguma coisa. Exatamente. Essa clareza é muito importante. E a pessoa, né, que é leiga, ela acha exatamente isso que você falou, que a culpa não é o contrário, né? A culpa na área jurídica é sem intenção. O dolo é com intenção. Arrasou. Ana Paula, eu coloquei lá no nosso Instagram e tivemos alguns comentários sobre, e eu queria compartilhar com você aqui para você dizer um pouquinho sobre isso. Então, aqui todo mundo aí colocaram 80% das pessoas conhecem, sabiam o que era, e aqui eu coloquei, ó, uma pergunta que eu achei muito interessante. A opinião pública, ela pode interferir na decisão judicial? Porque você viu que a Mari, né, ela teve um movimento muito grande na internet, né? Muitas pessoas se juntaram, muitas pessoas grandes, influentes, começaram a falar sobre isso. Então, deixaram essa pergunta aqui, se a opinião pública pode. Olha, eu entendo que não deveria. Que não deveria. Mas o juiz ou o desembargador que for julgar esse caso, ele tem que ser muito firme nas suas decisões, porque, querendo ou não, nós somos seres humanos. Em que pese eles terem que se ater à lei, às provas de dentro do processo. Eles são seres humanos, né? E como tal, pode acontecer esse impulso. Mas
em tese, não deveria. Não deveria. Show de bola. Aí, uma coisa que você comentou também, a postura do advogado do André, que foi extremamente agressiva. Isso é legal? Deve ter colocado legal de... De legalidade. Legalidade, isso aí. Não, não é. Em uma audiência, tanto o juiz, defensor, promotor, nós temos que agir com urbanidade e respeito, uns com os outros, inclusive com as vítimas, com o acusado, seja lá com quem for. Você pode fazer várias perguntas, mas você pode fazer a mesma pergunta, mas você tendo respeito. Sim. Né? Então, o que aconteceu nessa audiência, e isso eu acho importante, porque independente de ter acontecido um estupro, de não ter acontecido, é muito difícil se falar sobre isso, porque é um processo que segue em segredo de justiça, e é um processo que, para você falar firme sobre ele, você tem que analisar o processo inteiro. Não pedaços que a mídia coloca. Por quê? Porque você pode colocar pedaços que lhe interessam. Que é o que a mídia geralmente faz, né? Pega, que nem a gente comentou, do Intercept. Eles pegaram pontos, porque o comportamento do advogado... E, Ana Paula, você é advogada. O advogado do André, nesse caso, ele é o que a gente geralmente diz do advogado do diabo. Ele tem que fazer esse papel, mas ele passou do ponto. Isso Sim. Eu concordo. Ele passa do ponto, gente. Eu não assisti a audiência inteira, mas assisti boa parte, porque eu fui me informar, fui entender, fui assistir 5.500 vídeos sobre o assunto. Só que tem momentos também em que ela é defendida, em que as pessoas pedem, né, tipo, por favor, diminui, não sei o que, quer beber uma água, quer respirar pra gente voltar. E isso ninguém coloca. Não, é verdade. O juiz pergunta, você quer beber uma água? Você quer parar a audiência? A gente faz um outro dia. Isso não foi colocado, mas ele fala. A mídia colocou só o que era interessante, né? Exatamente. Ele fala, você quer um outro dia? Você não está se sentindo bem? Você não está à vontade? Você tinha um advogado na sala? Você quer assistência desse advogado ao invés da defensoria? Isso não entrou. Em nenhum momento. E tem isso, tem essas partes também. Entendeu? Ele se excedeu. Caberia, sim, ao juiz ou ao promotor imediatamente falar, doutor, se o senhor continuar se excedendo dessa forma, a gente vai ter que interromper a audiência, porque dessa forma não dá para continuar. Porque cabe a eles a condução da audiência. Então, realmente, eles não podem deixar que fatos como esses aconteçam. Eu acho só que, assim, eles não tiveram pulso firme para conduzir a audiência. Por quê? Porque eles estão ali representando o Estado. Eles deveriam ter se imposto mais, né? Sim, e como representante do Estado, principalmente o promotor, que é o fiscal da lei, né? Ele está ali para fiscalizar a lei e para manter para pedir ao juiz, porque, na verdade, quem preside é o juiz, que mantém aquela audiência de forma adequada. Ele em nenhum momento pediu e nenhum momento o juiz interrompeu no momento em que não estava adequado. Porque o juiz ele tem que ser imparcial. E quando ele não interrompe... Ele não está sendo imparcial. Ele não está sendo imparcial. Interessante. Então, não é para ser assim, né? Realmente foi uma condução que tem que se atentar a isso também. Sim. Legal. Aí teve gente que colocou assim, acho sim que temos que ouvi-la e apoiá-la, mas atrapalham muito com essa história de estupro culposo. Sim. Então, mais uma vez, a mídia aí, né, gente? A manipulação da mídia acaba atrapalhando muito mulheres que são realmente abusadas, que realmente passam por uma situação dessa, porque tira muito como que eu posso dizer? A palavra fugiu. Mas a credibilidade disso, né? Que as pessoas... Infelizmente, eu falo aqui, a gente generaliza, né? E daqui a pouco vamos falar que todas as mulheres estão acusando falsamente, e que o estupro culposo, e que isso... E entra num looping que depois a gente não... Eu acho que a generalidade é muito perigosa em todas as áreas. Todas. Né? A generalidade ela é muito perigosa. Existem mulheres que sofrem, sim, e muitas que sofrem abuso, e que têm medo de falar, e que se sentem coagidas, e que quando falam ficam com medo de ter uma outra repercussão. Existem também o lado das que não são abusadas e que fingem que são. Existem de tudo, entendeu? Por isso que eu acho que o processo ele tem que ser examinado inteiro.
né? Falar sobre esse processo só com o que é lançado pela mídia é muito temerário por qualquer pessoa. Sim. É muito importante aí, ó, tá vendo, gente? É clareza, né? A gente parar, olhar para tudo, não pegar, porque temos aí muitos juízes, Sim. né? Todo mundo, na internet, então, tem juiz espalhado para tudo quanto é canto, né? As pessoas se fazem juízes aí de tudo, e isso é muito perigoso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode estar acontecendo uma injustiça para a Mariana, como também pode estar acontecendo uma injustiça para com o André. Então, a gente precisa olhar todos os lados. Eu digo, estamos aqui em um movimento de mulheres, tá? Mas isso não quer dizer que vamos pegar e proteger todas as mulheres. Isso aí a gente tem que pegar, a gente tem que realmente entender o que está acontecendo para falar, beleza, não vou acusar, não vou dizer que não, eu vou procurar entender primeiro para saber o que está acontecendo. Senão a gente acaba apontando vários dedos, porque temos que proteger as mulheres, temos, mas olha o generalismo. Sim. Não são todas. Tem um monte de mulher aí que também que é olho junto. E uma outra coisa também, que é muito séria nesse caso, é que o advogado, ele pode produzir provas, enfim, tudo que ele achar necessário. O juiz não. O juiz ele tem que se ater às provas do processo. Uhum. Então, para o juiz, até para ele julgar, ele tem que se desfazer do que ele acha e do que ele sente, do senso de moral, seja lá o que for. Uhum. Ele tem que se ater às provas do processo. Ele não pode julgar fora do que está no processo. Então, se ele entender que no processo não tem provas suficientes... Eu ia te perguntar exatamente isso. Não há o que ele faça. Ele está atrelado ao julgamento diante das provas. De prova ali. Exatamente. Contra fatos não há argumentos, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Porque até tem gente que colocou aqui, ó, não tinham evidências de que ela estava dopada. Logo foram obrigados a entender que a sua verdade não coube na caixinha, né? Porque era muita coisa. Aí, assim, ó, como todas as filmagens e provas, o júri conduziu a acusação para estupro culposo. Então, tem alguns comentários que ficam nessa nebulosidade também, que você vê como que as pessoas estão confusas com isso, né? Como que gerou uma confusão e chegou nesse caso, justamente, o juiz, ele deu a sentença absolvendo o André por falta de prova, certo? Sim, sim. Ele entendeu que não tinha provas suficientes para... a vulnerabilidade dela, eu estou te falando pelo que eu vi da audiência, como eu te falei, eu não posso falar porque eu não tive acesso ao processo inteiro, então é temerário. Mas pelo que eu vi da audiência, pelo exame, não ficou provado que tinha droga ou álcool no organismo dela, então já por si só já excluiria a vulnerabilidade, né? E por outras provas carreadas, ele entendeu que não houve o estupro, né? Mas, Mariana, o que ocorre? O juiz, ele, dependendo das provas, ele vai julgar procedente ou improcedente. A parte que ficou prejudicada, ela vai recorrer. Para isso existe o recurso, entendeu? Eu acho que o que as pessoas não entenderam, e isso que ficou muito ruim, foi eles estão discutindo o que eles talvez tenham que discutir, eles não estão vendo. E estão discutindo coisas que não... Igual estupro culposo. Estupro culposo não é nem para entrar em discussão, porque não foi dito isso. Tem que olhar para o que realmente importa. Exatamente, né? Não foi dito isso, não tem na sentença, ninguém alegou isso. E o que realmente importa é o tratamento que foi dado a ela numa audiência. Sim. E isso que importa. Esse tratamento foi adequado, foi inadequado? Se foi inadequado, como foi feito. Quais as medidas que podem ser tomadas? Quais as medidas? Exatamente. Reclamação no CNJ, reclamação na corregedoria, da promotoria, o que tem que ser feito. Agora, se foi ou não, só quem está dentro do processo vai saber as provas que tem. Por mais que, assim, eu quero deixar público. Não é dessa forma. Um processo que segue em segredo de justiça, para que ele... Ela falou isso, né? No momento eu assisti. Isso não existe. O juiz tem que autorizar essa quebra do segredo de justiça. Não é dessa forma. Entendeu? O processo ele tem uma norma, ele segue um procedimento. E só quem autoriza essa quebra é o juiz. E em casos como esse, eu nunca vi realmente isso acontecer. Nesses anos que eu atuo, eu nunca vi isso acontecer.
Muito bem. Ana Paula, nosso tempo aqui já está chegando ao finalzinho, mas daqui a pouco você volta para a gente conversar mais um pouquinho. E pensando nessa confusão toda que aconteceu, desses termos, dessa mobilização, de confusão, das pessoas tomarem partido, às vezes, sem entender muito bem o que estão acontecendo, o que você deixaria de recado aí para a mulherada que está assistindo a gente, para que a gente possa ter mais cuidado com isso? Eu acho que antes de um pré-julgamento, não só nesse caso, em tudo na vida, você tem que ouvir as duas partes, né, os dois lados, você tem que pesquisar sobre o assunto. Não em fontes seguras, né? Não só o que vai saindo na mídia sensacionalista. Você tem que procurar sites sérios, entendeu? Procurar realmente o que está acontecendo, igual a audiência da Mariana Ferri está no YouTube. Está disponível, né? Por 3 horas, gente. 3 horas. A segunda é 3 horas, né? A primeira ainda tem mais 1 hora e pouco, eu acho. Quer dizer, então, dá para a pessoa não ser levada pela mídia, né? Se ela realmente estiver interessada em saber o que aconteceu, dá para não ser levada, para assistir, para ela fazer o próprio pré-julgamento, né? Para você não ser conduzido às situações, né? Para você poder ter a condução do que você pensa, né? Do seu pensamento. Porque é muito ruim uma população que ela é levada... Efeito manada. Né? A pensar. Você tem todo mundo... hoje em dia nós temos celulares, né? Que está à disposição de todo mundo, internet. Então nós somos todos cabeça pensantes. A gente não tem que pensar por ninguém, a gente tem que ter a nossa própria opinião e procurar em sites sérios. Arrasou. Muito obrigada, Ana Paula. Daqui a pouco a gente volta. Mulherada, agora, depois desse bate-papo aí super esclarecedor, espero que fique aí mais uma vez a mensagem. Procurem sempre informações, busquem em fontes seguras. E a gente também está aqui justamente para trazer informações. Eu falei, eu ia entender mais sobre, e trouxe a Ana Paula aí, que é especialista, para falar, para esclarecer um pouquinho mais esse assunto, porque é muito importante a gente entender antes da gente sair falando. É claro que no calor da emoção, às vezes a gente se exalta, e é por isso que eu falo, a gente tem que assumir o descontrole da nossa vida, a gente tem que aprender a lidar com essas oscilações. E agora a gente vai para um breve intervalo, fica por aí que já a gente volta com Na Real com Thaís e Silva. Fica por aí que a gente já volta.